Pode deixar. Abre o 15 aí. Cai não, cai não. Abre aí, seu bosta. Abre aí, seu merda. Abre aí, seu merda. Cuida, Renato. Fica tranquilo. Começou a tremer, começou a cair todas as coisas da... Pode tirar? Não, calma, não quero várias coisas quebraram, os quadros da parede... Tá falando aí, você não usando a sorte? Toma, Renato. Larga a tua, Renato. Pode tirar lá, pode tirar Larga lá. a tua, Renato. Melhor ainda. Vou matar mexendo. Vou matar mexendo. Vai dar pra tudo. Vou matar mexendo. Vou matar mexendo. Eu vou matar mexendo. Eu vou matar buscando. Eu vou matar buscando, rapaz. Essa aí eu vou. Essa vai pro YouTube. Essa vai pro YouTube. Tem que ter essa mesmo. Chorando, gente tremendo. Vai errar. De pânico. Todo mundo correu pra rua. Todo mundo chorando. Essa vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Venezuelanos. Vai pro YouTube ainda. Declararam